João 12. Nós vemos em João 12 Jesus, uns dias antes de ir para Jerusalém e a ter a Páscoa, ele passa na casa de Lázaro, Lázaro a quem ele ressuscitara, e fica lá com Lázaro, com a irmã dele, Marta, com Maria, e o cenário é o de sempre na casa de Marta e Maria. Diz que Marta estava servindo a mesa e eles estavam ali comendo, se alimentando, conversando com Lázaro, e Maria então se aproxima com um nardo nas mãos, um unguento puro, muito caro, e ela se aproxima de Jesus e ela não pode nunca deixar a oportunidade de estar aos pés de Jesus, de estar servindo Jesus. Você vê que a veneração, a adoração de Maria é muito linda, né? É muito genuína, envolvia muito sentimento realmente de entrega. E ali ela começa a ungir Jesus, ela derrama aquele nardo puro e tão caro aos pés de Jesus, e ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, e toda a casa ficou o cheiro daquele unguento, daquela entrega. Quando ela faz esse ato de amor, como sempre, de se derramar, de entregar o seu precioso, diz então que começa um burburinho e o próprio Judas nesse momento fica indignado. Judas era aquele que cuidava do dinheiro. E ele então fala: ora, por que você não vendeu esse nardo tão caro para ajudar os pobres? Mas que desperdício! E ele falava isso não é porque ele se preocupava com os pobres, nem era porque ele intentava fazer alguma boa obra com o dinheiro. Não. Judas visava realmente só os seus interesses e visava realmente aquele dinheiro porque ele já estava se apropriando daquele dinheiro indevidamente. Então preste atenção, todo aquele que lamenta o derramar, a entrega de algo para Jesus, na verdade, ainda que alegue, que esse valor deveria ser dado para os pobres, na verdade não é honesto no seu coração. Por quê? Porque se você tem um entendimento de que você precisa servir o seu Senhor, o seu Salvador, que você deve dar o melhor para Deus, isso é uma dádiva que deve realmente sempre permanecer nos nossos corações. Todo aquele que ama verdadeiramente. Maria tinha um sentimento pleno pelo Senhor Jesus, sempre se derramava aos seus pés. E ali ela estava manifestando o seu amor, através também da sua entrega. Então, a sua oferta, os seus sacrifícios, os seus votos em favor do corpo de Jesus, da obra de Jesus, da obra do Senhor na terra, são importantíssimos. Amém? E não permita que ninguém interfira nessas entregas suas particulares para o Senhor Jesus, porque isso é a manifestação do seu amor a Deus e ao reino de Deus. Diante daquela crítica, Jesus fala: deixai que ela me entregue, porque ela está realmente manifestando seu amor por mim. Os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Então Jesus estava ali, na verdade, sendo ungido para a sua morte. Ele iria partir, porém, aquele homem estava se preocupando com o agora, estava se preocupando naquele momento, com aquele valor, com o nardo, com o preço caro, e ele não estava vendo, na verdade, a grandiosidade do feito. Então, tudo aquilo que você derrama para o Senhor Jesus, para o corpo de Jesus, realmente tem uma grande valia no reino de Deus.
aparentava ser só uma entrega, mas não era. Ela ungia o corpo de Jesus para o sacrifício. Então, uma coisa é aquilo que nós entregamos para o reino de Deus, para a obra de Deus. Outra coisa são aquilo que nós devemos fazer particularmente em favor dos pobres. Então, há muitas pessoas que deixam de dizimar na igreja, deixam de entregar as suas ofertas na igreja, né? Porque dizem, eu não vou custear, né, ninguém, né? Eu não vou custear a igreja. Só que o que acontece? A igreja é o corpo de Cristo na terra e precisa e tem as suas dívidas e tem as suas necessidades que precisam ser sanadas. Logo, aquilo que diz em Malaquias 3, trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Então, a nossa entrega para o corpo, para o templo, é para a manutenção, é para a obra do Senhor e é para aquilo que é necessário na casa do Senhor. E ali será gerido conforme toda necessidade da casa de Deus. Diz então a palavra do Senhor que os principais sacerdotes também foram para essa casa, porque eles estavam interessados em ver Lázaro, afinal, Lázaro tinha ressuscitado. E Jesus estava lá e eles queriam ver Lázaro de perto. E sabe o que aconteceu, queridos? Eles vendo ali Lázaro ressuscitado, você acha que eles se converteram? Você acha que eles pararam de murmurar? Você acha que eles pararam de tramar? Vocês acham que eles pararam de ficar ali, né, com picuinha, com conversações, com maledicências? Não. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Versículo 10. E os principais sacerdotes tomaram deliberação, decidiram que precisavam matar Lázaro. É isso mesmo que você ouviu. Então, já que eles viram que Lázaro estava vivo mesmo, que Jesus ressuscitou ele e que ele realmente era um instrumento ali que ia converter muitos ao Senhor Jesus, porque todo mundo via aquela cena e ouvia o testemunho, acabava se convertendo a Jesus, acabava crendo em Jesus. Então eles decidiram que precisavam matar Lázaro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, não tem fim, né? É impressionante se você pensar, né, no que significa esse tipo. Eu não estou falando, queridos, de pessoas que não conheceram a Bíblia, que não conheceram aquilo que era a Torá. Eles eram judeus, eles eram religiosos, eles conheciam tudo que eram os ensinos, a letra. Porém, queridos, eles só sabiam tramar. Eles só, se você ver o versículo 11, termina eles querendo matar Jesus. Mas lá no capítulo 12 agora, eles resolvem ir na casa de Lázaro também, porque Jesus foi. Mas agora eles resolvem matar Lázaro também. Por quê? Porque aquilo que está na essência, realmente, é o que prevalece sobre os feitos. E como na essência só havia o mal, tudo o que eles projetavam era um mal, né? Então, dali não saíam planos de paz. Dali, daquele interior, não saíam planos de vida. Dali, daquele interior, não saía vida, não saía alegria, não saía espiritualidade, não. Dali só saía trama para prejudicar. Ou é matar Jesus, ou é matar Lázaro, ou é perseguir o cego que foi curado, mas sempre visava gerar o mal ou prejudicar alguém. No dia seguinte, uma multidão foi, sabendo que Jesus estava indo para Jerusalém,
foi à festa e começou ali a procurar a Jesus. Tomaram ramos, palmeiras e saíam ao encontro de Jesus, clamando: Hosana, bendito o Rei de Israel, aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus ali encontrou um jumentinho, assentou-se sobre ele. Por quê? Porque estava escrito na profecia: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Olha que interessante. Jesus faz questão de cumprir cada vírgula da profecia a respeito da sua chegada, a respeito do seu cumprimento e da vontade de Deus sobre a sua vida. Os discípulos não entendiam que cada detalhe fazia parte realmente daquela história pré-determinada pelo Senhor Eterno. Quando Jesus foi glorificado, somente então os discípulos compreenderam que tudo estava escrito sobre ele e tudo se cumpriu na vida do Senhor Jesus, comprovando que ele é o Messias e que ele é o Cristo, o ungido do Senhor. A multidão que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele ressuscitou a Lázaro dentre os mortos. Por isso que aquela multidão foi ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido que ele fizera esse sinal. A multidão saiu ao encontro, porque realmente ouviam aqueles testemunhos daquele milagre que o Senhor Jesus fizera. E nesse momento os fariseus começaram a lamentar, né? Poxa, você viu que não adiantou nada, tudo que a gente faz, né? A multidão continua atrás dele, né? Então tudo que eles tramavam e tramavam não vingava. Por quê? Porque é a vontade de Deus que realmente sempre prevalece sobre os seus. Diz então que haviam alguns gregos que subiram a Jerusalém para participar da Páscoa. E eles queriam conhecer Jesus. E Filipe vai até André e fala com André, e eles vão pedir para Jesus se Jesus atende aqueles gregos. E diz então que Cristo começa a falar sobre o momento da sua glorificação. Jesus diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão do trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus então começa a falar que era necessária a sua morte, porque se ele não morresse, ele ia continuar sendo o único Filho de Deus, o unigênito. Mas era necessário, assim como o trigo cai na terra, e ali brota e fecunda, e assim dá muito fruto, né? Quando morre, assim a morte dele faria ressurgir e nascer milhares e milhares e milhares de filhos de Deus. Logo, nós só podemos ser feitos filhos de Deus por causa da morte de Jesus. Porque até então, como vocês viram em João 1, nós éramos meras criaturas, assim como, né, qualquer ser vivente nessa terra, né? Ou filhos, ser humano feito pela vontade do homem, ou pela vontade da carne, ou pelo sangue, né? Para dar continuidade a uma linhagem, ou simplesmente pessoas que nasceram por um coito, né? Por um ato sexual e não foram amadas, ou porque realmente foram desejadas pela sua família. Porém, o que nos torna filhos de Deus foi realmente o resgate que Cristo possibilitou-nos através da sua morte. Cristo diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. O que é isso? Se você amar a sua vida, né? Falar: não, eu preciso viver a vida, eu preciso curtir a vida. O que Jesus falou? Vai perdê-la. Pode ver quanta gente já, por alegando amar a vida, se enterrou em
tanta coisa. Ah, eu amo a vida, eu preciso curtir. E vai lá, se enterra na bebida, e se enterra nas drogas, e se enterra em orgias, e se enterra e vai afundando, 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 e quando vê, perdeu a vida. Aí nada mais dá conta. Começou com uma maconhazinha, depois está na cocaína, depois está no crack, depois está no crack com a bebida, depois... Por quê? Perde a vida. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. Então, na verdade, quando você renuncia a sua vida, a essa vida que o mundo apregoa, que na verdade não é vida. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. E sabe o que significa isso? Nada nesse mundo poderá satisfazer a sua alma. Nada nesse mundo poderá preencher o seu interior. Nada. Mas você pode encher. E enche o seu interior. Pode se encher de embriaguez. Pode experimentar tudo que falarem para você dessa terra. Sabe por quê? O mundo passa. Os prazeres desse mundo passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Somente há uma coisa que é eterna. É Deus. Somente quando Deus entra realmente, você vai se sentir saciado, satisfeito, completo, porque realmente a presença do Senhor é fundamental em nós. Se alguém me serve, Jesus disse, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você quer servir a Jesus? Siga-o. Siga a voz dele, siga a palavra dele, siga após Cristo, faça o que ele vos disser, faça o que ele vos direcionar. Eu já disse, ouça os vídeos anteriores, não é o Jesus Maria José, né? Não é o Jesus das Santas Chagas, não é o Jesus da La Pizza, não, é o Jesus das Escrituras. Se crerdes em mim, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Amém? Então, há muito Jesus por aí, né? Ah, o Jesus cheio de virado para um lado, ou o Jesus... Não, é o Jesus da Bíblia. Se você seguir o Jesus da Bíblia, que vai te ensinar o que é realmente bem-aventurança, que vai mudar a tua alma, que vai tornar bom os teus olhos. O Jesus da Bíblia que fala sobre perdão, o Jesus da Bíblia que fala sobre compaixão, o Jesus da Bíblia que ensina o caminho, a verdade, o Jesus da Bíblia que é a verdade que liberta, o Jesus da Bíblia que trata a essência, não o estereótipo. Ele não julga pela aparência, ele julga conforme o coração. O Jesus da Bíblia que ensinou que o que está no coração é superior a qualquer ritual, a qualquer imagem, a qualquer poder, a qualquer status que o ser humano possa querer manifestar. O Jesus da Bíblia, que é aquele que ensina que quem tem dentro do coração o ódio é um assassino. O Jesus da Bíblia que ensinou que o simples fato de você cobiçar, você já adulterou. O Jesus da Bíblia que ensina que é aqui dentro que realmente está o bem ou o mal. E que aqui dentro deve estar totalmente lavado. Por quê? Porque de uma fonte não jorram dois tipos de águas. Ou é boa ou é má. Ou é doce ou é amarga. Então não tem como, né? Jorrar água amarga, e jorra amargura, e jorra ódio, e jorra murmuração, e jorra ofensa, e jorra maldição, e jorra malignidade, e jorra contenda, e dizer, mas eu sou de Deus. Não. É aqui, Porque
o que acontece? A boca vai falar do que o coração está cheio. E é do coração que procedem os maus pensamentos, os maus intentos, o roubo, o assassinato, o adultério, a maldade, etc, 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 que está tudo aí na sua Bíblia. E então Jesus nos ensina que, se você quer me servir, me siga. E se você me servir, o meu Pai te honrará. E então, Cristo já começa a entrar num sentimento daquilo que ele vai viver. Ele diz, a minha alma está perturbada. Jesus está falando isso. Jesus começou a ficar aflito repentinamente. Queridos, olha só, quando você está realmente no Espírito. Ali, o povo estava com palmas nas mãos, o povo estava gritando, Hosana, Hosana, mas nada disso afetava o coração de Jesus. Quem está ligado com Deus não ama glória humana, não busca glória humana, não precisa de aplauso de ninguém, não precisa que ninguém fique aplaudindo os seus feitos, não precisa da concordância de ninguém, não precisa. Quem está bem com Deus precisa de Deus. E o povo ali tudo hosanas, aquele que vem em nome do Senhor, o rei de Israel. E Jesus aflito, começou a ficar aflito. E Jesus então, ele declara, o que direi dessa hora? Pai, salva-me dessa hora, mas para isto vim, para esta hora. Jesus não se deixava influenciar pelas vozes, não se deixava ludibriar por aquilo que eram os gritos, né? Não se deixava levar por aquilo que eram, né, meras palavras. Ele estava ligado no propósito de Deus. Estava chegando a hora do seu sacrifício. E aquilo perturbava, porque ele estava em carne, era humano. Ele sabia que ele ia ser vilipendiado, ele sabia que ele ia ser humilhado, ele sabia que ele ia ser cuspido. Querido, já pensou? Ele sabia que ele ia ser pregado numa cruz. Ele sabia que ele ia receber chicotadas. E então ele fala, meu Deus, eu vou falar, Pai, me salva dessa hora, mas é por causa dessa hora que eu estou aqui. Eu vou ter que passar por essa luta, eu vou ter que passar por essa situação. Então ele faz uma oração. Pai, glorifica o teu nome. Então, nesse momento, veio uma voz do alto e o próprio Pai disse, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Meu Deus do céu, né? Jesus fala, glorifica, Senhor, o teu nome. E o Pai fala, eu já tenho glorificado. Muitas pessoas, quando ouviram aquela voz, acharam que era um trovão, outros acharam que era um anjo que tinha dito aquilo. E Jesus fala, essa voz veio não por causa de mim, mas por amor a vocês. Agora é chegado o juízo neste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Queridos, Cristo estava prestes a morrer. Havia um que dominava a terra e era Satanás. Ele tinha total domínio sobre todo ser humano, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, ele tinha poder sobre todos os seres humanos. Ele reinava nessa terra. Mas então Cristo fala, está chegando a hora em que o príncipe desse mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, Cristo estava dizendo que no momento em que ele fosse crucificado, aquela cruz fosse levantada com ele. Que maravilha, né? Momento duro, mas que maravilha. Todos ele atrairia a ele, porque a cada pingo daquele sangue ali que era derramado na cruz, era salvando a mim e a você. Cada gota daquele sangue, ele diz, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Até então, todos eram presos por Satanás. Até então, todos eram cativos realmente pelo demônio. Mas a partir daquele segundo que ele fosse erguido naquela cruz, toda a humanidade seria atraída
por causa do poder desse sangue, poderia ser salva. E nessa hora, ele estava falando realmente do tipo de morte que ele havia de morrer. As pessoas não entendiam, elas começaram a dizer: como assim? O Cristo vai viver para sempre? E como você diz que o Filho do Homem será levantado? O que vai acontecer? E Jesus fala então que a luz ainda estava ali, mas que eles deveriam, enquanto houvesse luz, se afastar das trevas, para que as trevas não permanecessem sobre eles. Enquanto eles tinham luz, eles deviam acreditar na luz e se tornarem filhos da luz. E então ele se afasta do meio daquelas pessoas. Ainda que ele tinha feito tantos sinais, havia muitos que não acreditavam no Senhor Jesus, se cumprindo a profecia de Isaías que dizia: quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso que eles não podiam, então, crer no Senhor, porque Isaías também tinha dito que os olhos deles estavam cegos, o coração deles estavam duros. Assim eles não veriam com os olhos e não compreenderiam com o coração e nem se converteriam para serem curados. Isaías disse isso quando viu a glória do Senhor, e por isso ele escreveu a respeito desse fato. Apesar de muitos dos escribas, dos religiosos, dos fariseus crerem em Jesus, mas havia aqueles, a maioria, que não o confessava por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então você imagina, embora crescem por querer agradar aos homens, por temer mais aos homens, não defendiam aquilo que era a própria fé. E vocês sabem que está escrito: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos e diante do meu Pai que está nos céus. Então ali havia sim muitos religiosos, fariseus, escribas, que tinham sim crido, mas preferiam manter a glória humana. E quantas pessoas, para não serem vilipendiados, para não serem rechaçados, para não sofrerem algum dano, para não serem humilhados ou perseguidos, acabam não confessando e não professando a sua fé no Senhor Jesus. E assim ocorreu. Muitos creram, mas não confessavam, porque amavam mais a glória dos homens, o aplauso dos homens, amavam mais que o ser humano estivesse do lado deles do que o ser humano contra eles. Eles não aceitavam e não queriam nenhum tipo de oposição. E Jesus nesse momento clamou e disse: quem crer em mim, crerá não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras, e não crer nas minhas palavras, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que eu lhe tenho pregado, essa os há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que há de dizer e sobre o que hei de falar, e eu sei que o meu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, o que eu tenho dito, é como o Pai me tem falado. Isso é muito sério e é muito forte. Entenda, Jesus diz: se você não crer, eu não te julgo, eu não vou te julgar,
Eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas as palavras que eu tenho dito, essa vos julgará no último dia. Então, o mandamento que Cristo nos dá, amai a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar, e ao próximo como a si mesmo. Eis que vos dou um novo mandamento. Este mandamento é a vida eterna. Então, guarde no seu coração esse ensino do Senhor e alcance a vida eterna pela fé, porque Cristo levantado atrairá a si a muitos, e que você possa olhar e ver e imaginar Cristo naquela cruz pendurado para te salvar, julgando o príncipe desse mundo que era Satanás, que estava dominando a todos. Mas agora você pode ser salvo das trevas, agora você pode ser salvo da escuridão, agora você pode ter acesso a Deus e ser salvo pela misericórdia divina. Não ser um religioso, não. Eu não estou falando de religião para você. Eu estou falando de ser um filho de Deus, de ser alguém a quem o Senhor realmente vai trabalhar, vai curar, vai lapidar, vai moldar e vai tornar a semelhança realmente de Jesus Cristo, porque essa é a vontade de Deus. Nos lapidar, queridos, de tal forma que o nosso coração seja puro. A Bíblia fala que aqueles que são puros verão a Deus. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se não vos tornardes como uma criança, de forma alguma entrareis no reino dos céus. Então o Senhor, Ele quer trazer uma limpeza tão grande no teu coração, na tua alma, no teu interior, que a consequência será uma mudança em todo o teu ser, em todo o teu viver, em todo o teu pensar, em todo o teu agir, baseado na pureza dos teus atos, do teu sentimento e do que procederá do teu interior. Guarde essa palavra, que não é jugo, mas ao contrário. Ele disse, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu te aliviarei. Deixe esse peso, essa herança, essa carga genética até que talvez você tenha assimilado de sentimentos ruins, de ser uma pessoa ruim, de ser uma pessoa deformada. Mas realmente, entre por esse caminho que você vai alcançar realmente a vontade de Deus. Deus te abençoe. Fica na paz. Nós encerramos hoje João 12.